Você já parou para pensar como é possível conhecer a Deus de maneira real, pessoal e profunda? Isso é possível através da pessoa do Espírito Santo. Se você quer aprender como conhecer a Deus através do relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, onde, por intermédio da contemplação de Jesus Cristo, através da sua palavra, nós somos incendiados de amor por Ele. Porque, cara, é impossível você ver Cristo tal qual Ele é e não ser incendiado de amor por Ele. E nós estamos encerrando a nossa série Conhecendo a Deus. E nós vamos falar do último meio, a última forma, e obviamente essa série não abrangeu todas as possibilidades, mas eu tentei elencar, obviamente, algumas das principais, um dos principais meios pelo qual você pode se aprofundar em Deus e conhecer a Deus. E hoje nós vamos falar como nós podemos conhecer a Deus através da pessoa do Espírito Santo. E já para dar o start na nossa conversa, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, que fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. Diz assim o texto: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Querido, nós precisamos aprender um pouco a respeito dessa promessa, porque é uma promessa extremamente poderosa e importante para a igreja. Eu já falei em outros vídeos como que tem pessoas que costumam dar pouca importância para a pessoa do Espírito Santo e fazem às vezes sem um real entendimento da coisa, uma comparação que está muito equivocada, dizendo o seguinte: cara, hoje é legal, a igreja, tá avançando, tem poder, legal, mas cara, tu já imaginou o que era andar com Jesus? O que era estar com Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós? Cara, devia ser algo top. Deus entre nós deve ser bom pra caramba, mas a questão é, e Deus é em nós? Pois é isso que é a promessa do Espírito Santo, é Deus habitando em nós, nós sermos a habitação do Espírito Santo. Cara, isso é extremamente poderoso, isso é extremamente impactante. Eu não apenas tenho Deus comigo, andando comigo, eu tenho Deus habitando em mim. Então o que eu quero aqui é fazer você entender a importância e o benefício que nós temos em ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Os discípulos andaram com Cristo e, perdão o termo que eu vou usar aqui, mas os caras eram os palermas, irmão. Jesus falava, e os caras não entendiam. Por quê? Porque eles precisavam dessa ação sobrenatural do Espírito, esclarecendo, os edificando e os capacitando para o ministério. E aí depois que o Espírito Santo desce, o Pedro, que era um bobão, só dava a bola fora, o cara se levanta em Atos 2, lá no dia de Pentecostes, e prega para uma Jerusalém, prega para uma Jerusalém festiva, cheia de pessoas, lotada, e prega um discurso e não um discurso dócil. Ele atribui a eles o peso e a responsabilidade da morte de Cristo e os conclama ao arrependimento. E a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Isso é a capacitação sobrenatural do Espírito, essa capacitação transformadora. E hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito desse assunto, perfeito? Primeira coisa, cara, que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade e nós podemos entender isso com evidências bíblicas, porque ele tem funções, ele tem atributos que somente o próprio Deus tem, de modo que nós entendemos que ele é Deus. Vamos para as provas bíblicas? Primeiro atributo que o Espírito Santo tem, que somente Deus teria: ele é onipresente, ele está em todo lugar, em todo momento. Salmo 139, versículos 7 e 8 diz assim: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. O Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo é onipresente. Segundo, o Espírito Santo é onisciente, ele sabe de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito e o que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo que
Porque o Espírito de Deus, ele tem a onisciência de Deus, de modo que ele perscruta todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Terceiro, o Espírito Santo, ele é onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, o poder de Deus, te envolverá como uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai descer sobre ti e o poder de Deus vai te envolver. Quarto, o Espírito Santo é eterno, ele tem o atributo de eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ou seja, o Espírito é eterno. Nós vemos o Espírito lá na criação, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E aí disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo era o poder criador, que trazia as coisas à existência por intermédio da palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, no momento da criação do homem, Deus entrando em conselho em sua trindade, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está entrando em conselho consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, para então criar o homem. O que eu quero provar com esses textos, com esses atributos? Eu quero te provar que o Espírito Santo tem os atributos de Deus. Ele tem as características que somente Deus poderia ter. Isso porque ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, conhecer o Espírito Santo é conhecer a Deus. E aí tem um aspecto muito importante para que eu possa conhecer a Deus através do Espírito Santo, ou então conhecer o Espírito Santo, que é entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é a Bíblia dizendo que nós somos o santuário, nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito Santo. E esse Espírito que habita em mim, a partir do momento que eu nasci de novo, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, que eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo e me arrependi, eu passei a ser a habitação do Espírito. E agora, quem está habitando em mim não é uma energia, uma luzinha, uma vibe, é uma pessoa. Logo, eu posso me relacionar com essa pessoa que, como eu falei, falando dos atributos, ele é o próprio Deus. Então, o próprio Deus habita em mim e eu posso me relacionar com ele. Eu posso crescer em intimidade com ele. E aí a gente vai entender, porque a Bíblia vai citar várias passagens se referindo ao Espírito Santo, onde a gente entende que ele é passível de trato pessoal. Eu posso tratar o Espírito Santo, me relacionar com ele tal qual uma pessoa. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo tem vontade própria, ele distribui dons segundo a sua vontade, de modo como lhe apraz. Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. O Espírito Santo ama. Nós vamos ver que o Espírito fala, como por exemplo o Espírito lá em Atos 13 diz: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo fala como uma pessoa. O Espírito Santo convence. Em João 16:8 a Bíblia diz que o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele também pode convencer. O Espírito Santo proíbe. Paulo foi impedido de pregar na Ásia pelo Espírito Santo. Então o Espírito também proíbe. Ele impede as pessoas de fazer alguma determinada coisa. E o Espírito Santo também intercede, como diz Romanos 8:26, que ele intercede por nós em nossas fraquezas. Aqui nós vamos entender que o Espírito Santo, ele é passível de um trato pessoal, porque ele é uma pessoa, ele ensina, ele corrige, ele ama, ele sente ciúmes, ele intercede, ele me proíbe, ele tem vontade própria, ou seja, ele é passível de um relacionamento. Eu posso me relacionar com o Espírito Santo como eu posso me relacionar com uma pessoa. Talvez para ti não é nenhuma novidade, mas na minha juventude, meu irmão, quando eu descobri que eu não tinha uma energiazinha habitando em mim, mas eu tinha o próprio Deus, e eu poderia me relacionar com ele de forma pessoal, mano, a minha vida mudou. O orar sem cessar, que a Bíblia fala, não era difícil mais para mim, porque agora eu estava indo para a escola, lá com meus 17 anos, e eu estava orando em espírito, porque eu sabia que uma pessoa, no caso o próprio Deus, uma pessoa passível de relacionamento, habitava em mim e ouvia a minha oração. A minha oração não era apenas
apenas agora clamores pedindo intervenção ou então orações de intercessão. A minha oração tinha as intercessões, os pedidos, as petições, porque eu preciso, obviamente, de intervenções de Deus, mas tinha também algo que renovou a minha vida de oração, que é o que eu chamo de passear no jardim. Agora eu pegava e passeava no jardim com o Espírito Santo. Eu ficava horas de joelhos na minha juventude, orando, conversando e chorando em Deus e me relacionando mais intimamente e de forma pessoal com o Espírito. E eu te convido a usufruir dessa prática. Cara, na tua oração, irmão, não fica só no pedir, me dá, me dá, me dá, me dá. Tente se relacionar com Ele, se aprofundar nele, porque o Espírito Santo é uma pessoa e tu pode se relacionar com essa pessoa. Além de ele ter sentimentos que somente uma pessoa poderia ter, ele é suscetível ao trato pessoal. A Bíblia vai dizer que é possível entristecer o Espírito Santo, que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito, que a Bíblia fala que nós podemos mentir para o Espírito, que nós podemos resistir ao Espírito, ou seja, é possível eu me relacionar com o Espírito, ele é suscetível a um trato pessoal. Se ele fosse uma energia, se ele fosse algo abstrato, eu não poderia me relacionar com ele, não teria como. Como que eu vou me relacionar com uma fumaça? É impossível. O fogo que o pessoal fala não tem como. Eu não converso com fogo, mas agora uma pessoa, aí eu posso conversar. E aí a dinâmica muda completamente. E eu preciso que você entenda isso para nós entender o como nós podemos nos aprofundar em Deus através do relacionamento com o Espírito Santo. Perfeito? Cara, nós teremos uma série somente sobre o Espírito Santo. Cara, a gente vai fundo na pessoa do Espírito, perfeito? Se você veio até aqui, se você quer essa série, diz assim, ó, eu quero aprender mais sobre o Espírito Santo. Porque, obviamente, não tem como nós exaurir completamente esse assunto hoje. É um assunto bem amplo, bem complexo, e pra gente tratar com muito carinho, pra gente tratar com muita seriedade, trazendo todas as verdades a respeito do Espírito Santo, a gente vai precisar de um bom tempo. E a gente vai trazer essa série, perfeito? Então a gente vai falar agora como eu posso conhecer a Deus através do Espírito Santo, me aprofundar em Deus através da pessoa do Espírito Santo. Assim, aqui já vai um spoiler pra ti, meu irmão. O Espírito Santo, ele é o começo, ele é a continuidade e ele é o fim de toda a tua trajetória. Sem o Espírito Santo, tu não teria nascido de novo. Tu não conseguiria crer no Evangelho, porque a Bíblia diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O momento que você foi convencido foi o Espírito Santo. O teu novo nascimento foi pelo poder do Espírito, aquele que nasceu da água e do Espírito. Então, o Espírito Santo é a porta de acesso ao Evangelho. Já começa por aí. Só que o Evangelho é quem te sustenta até o fim. É o Espírito Santo quem te conduz numa jornada de santificação. É o Espírito Santo quem faz com que você se aprofunde em Deus. E quando chegar a hora, é o Espírito Santo que vai transformar teu corpo corruptível em um corpo incorruptível. Então ele é a porta de acesso, ele é quem te conduz e te sustenta no caminho, e ele é quem te faz chegar no final. Então, o nosso como aqui, entendendo isso, é como ter uma vida de comunhão com o Espírito. Essa é a verdade, porque ele está presente em todo momento, ele está agindo, como a Bíblia diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ela está basicamente dizendo, o Espírito está falando, irmão. O que falta é pessoas ouvindo. A mesma coisa é na tua vida, o Espírito Santo está trabalhando. Talvez você não percebeu isso, talvez você não está reconhecendo isso e não está entendendo isso, mas ele está trabalhando. Tudo que aconteceu na tua vida até agora foi por intermédio da ação do Espírito Santo. Galera, então assim, como que eu vou viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo? Eu vou dar alguns passos práticos aqui, vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu não quero que esse vídeo fique tão extenso, porque a gente vai ter uma série só sobre esse assunto, tá? Primeiro ponto, busque a presença do Espírito Santo. Busque essa intimidade, seja intencional na busca por esse relacionamento. Ele já habita em ti e você pode passar a buscar maneiras intencionalmente de se aprofundar nele. Iniciando pela leitura da palavra. A Bíblia diz, falando da própria Bíblia, que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Esse termo inspirada, teopneusto, significa soprada por Deus. Então, a Escritura é o sopro do próprio Espírito. O Espírito conduziu a escrita da Escritura. O Espírito te faz compreender as Escrituras. Então, você vai ouvir e entender o que o Espírito diz às igrejas por intermédio das Escrituras. Então, se aprofunde nas Escrituras, que o Espírito Santo vai te conduzir. A Bíblia é o único livro que tu lê na presença do autor. O autor está do teu lado te explicando o que ele quis dizer. Isso daí não é para qualquer um, meu irmão. Isso daí é um benefício que só quem é crente tem. Terceiro,
oração. Cara, obviamente, né? Viva uma vida intensa em oração. Busque se relacionar com Deus em oração, que você vai viver uma vida muito mais profunda. Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E orar no Espírito não é necessariamente o falar em línguas, que nem as pessoas pensam. O orar no Espírito é orar conduzido pelo Espírito. É orar direcionado pelo Espírito. O Espírito te conduz em oração. A adoração. Eu me aprofundo em Deus através da adoração, porque o Espírito vai glorificar o Pai, como o próprio texto que a gente leu diz. Então o Espírito Santo vai te levar a uma vida profunda de adoração. Ele vai quebrantar o teu coração. Ele vai fazer com que você adore a Deus em espírito e em verdade. Então ele que vai te quebrantar, vai fazer com que a tua adoração seja genuína e seja verdadeira, e não apenas algo que sai dos seus lábios, mas algo que seja em verdade e no poder do Espírito. E aqui, agora, esse ponto que eu vou falar é bem polêmico, mas uma das formas de você buscar comunhão com o Espírito é através do jejum. E o que seria o jejum? Seria a abstenção parcial ou integral de alimento, com a finalidade de se aprofundar em Deus. Eu não vou ir profundo nesse tema, a gente pode daqui a pouco fazer uma série sobre as disciplinas espirituais das quais entra o jejum. Se tu quer, dita assim, eu quero aprender sobre as disciplinas espirituais. Eu vou saber que isso é um tema relevante para você, a gente produz algo nessa linha. Mas o jejum é, em síntese, uma forma onde eu estou mortificando a minha carne. Quando eu digo a carne, não é o corpo físico, é a minha natureza carnal, o meu desejo carnal. Eu estou mortificando ela para que o Espírito ele tenha mais liberdade na minha vida, para que eu consiga me antenar mais a ele. Seria basicamente isso. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, então nós temos, lá em Gálatas 5, nós temos uma luta constante, dois lobos ferozes se devorando, e quem vai ter predominância na minha vida, que vai decidir para onde eu irei me inclinar, se para a carne ou para o Espírito, é aquele a quem eu mais alimento. Então, o jejum é como dar um soco na cara da carne. Tu enfraquece ela para que o Espírito tenha muito mais dominância sobre a tua vida, tuas atitudes, e você frutifique no Espírito. Contemplação. Isso aqui é uma prática que, por exemplo, Jonathan Edwards fazia muito. Jonathan Edwards é um pregador que é muito renomado por ter sido um dos grandes avivalistas do século XIX, se eu não me engano, não sei se é 19 ou 18, acho que é 19, e ele é famoso por aquele sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você não viu esse sermão, pesquisa a história, tem no livro Os Heróis da Fé, tá aqui atrás do livro, é um dos livros que me marcou muito. Jonathan Edwards, ele tinha grandes momentos de contemplação, momentos onde ele ia para o meio da floresta e meditava em Deus e contemplava as coisas que Deus fez. Então isso é uma forma de se conectar com Deus, de ter intimidade com o Espírito, é contemplando a grandeza de quem ele é. Agora, para encerrar, a escuta ativa, que é eu escutar ativamente o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito está falando contigo, o Espírito Santo está te conduzindo, ele está te direcionando, ele está te dando direções. Talvez você não está atento, você não está escutando as direções que ele está te dando, mas ele está te dando. Então, pratique a escuta ativa, tente estar antenado, entendendo o que o Espírito quer dizer. Tenha momentos onde você se concentra em Deus e busca entender as direções que ele te dá, e você vai se surpreender com as direções que o Espírito tem para a tua vida. Porque o Espírito Santo ele não é algo que vai só te mandar entregar uma profecia, te mandar pregar, não, ele atua em várias áreas da tua vida, ele te manda pedir perdão para tua esposa. E aí é difícil, opa, isso aqui acho que não foi, isso aqui não é Deus que está falando. Ele te manda, às vezes, acordar um pouquinho mais cedo para ter um tempo de intimidade com ele. Ele te manda ofertar, não só na igreja, às vezes na vida de alguém. Então ele te direciona para algumas das atitudes, para algumas ações que, meu irmão, o diabo não quer que peça perdão para tua esposa, ele não quer que tu ore, ele não quer que tu oferte na vida de nenhum irmão, ele não quer isso. Então, se não é o diabo, é Deus. O Espírito Santo ele te direciona nessas áreas. E por último, não adianta escutar e não obedecer. A obediência é algo que me aproxima do Espírito Santo. Na medida que eu vou obedecendo, ele vai entregando mais, né? Como a parábola, por exemplo, dos talentos. E exemplifica esse conceito. Por último, eu encerro, meu irmão. Seja cheio do Espírito. Viva uma vida cheia do Espírito. Se relacione com Deus. Alimente seu Espírito. Busque a Deus. Se aprofunde em Deus. Viva uma vida profunda. Existe uma profunda verdade bíblica e essa verdade é essa. Só existe avivamento, manifestação de poder e impacto no mundo, seja qual for, através do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Então a gente precisa de uma igreja que tem intimidade e vive profundidade com o Espírito. Nós necessitamos, nós precisamos disso. A igreja precisa disso. Porém, tem um conceito importantíssimo, que Deus ele não dá nada a quem não valoriza. Jesus ele disse, não dê suas pérolas aos porcos. Como quem diz, não dê coisas importantes para quem não valoriza essas coisas importantes. E a questão é, tu
Tu acha que ele vai dizer para te não dar algo para quem não valoriza, ele vai dar algo para ti se tu não valoriza? É o mesmo conceito do Espírito Santo. E existe um texto na Bíblia que para mim é o passo a passo para te se aprofundar no Espírito Santo, para você receber um derramamento do Espírito Santo, para a igreja viver um avivamento. E esse passo a passo está em João capítulo 7, versículo 37 e 38, que diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, venha a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, para mim, qual que é o passo a passo do avivamento? Primeiro, sede, beber e fluir. Esse é o passo a passo de um avivamento. O avivamento só vem, o derramar das águas, o manifestar, o derramamento de poder só vem para quem tem sede. A Bíblia diz que eu derramarei água sobre o sedento. Essa é a promessa de Joel, ou seja, é necessário ter sede. Antes de Deus provocar um derramamento do Espírito, ele vai provocar sede. Essa é a evidência de que Deus vai chacoalhar a tua vida, meu irmão. Quando tu começar a sentir sede por Deus, sede pelas coisas espirituais, quer dizer que um grande derramamento de Deus está vindo pela tua vida. Se você tem sede de Deus, o próximo passo é você ir até Ele, porque a sede vai provocar o movimento. Não adianta ter movimento se não tem sede, porque vai ser um movimento que vai acabar e vai acabar rápido. Mas se tem sede, você vai até Ele. Essa sede te impulsiona, você vai buscar a Deus, aí virá um derramar e a partir daí a igreja passa a fluir num grande avivamento. Esse é o passo a passo do avivamento segundo as Escrituras. E eu quero encerrar te convidando, seja amigo do Espírito Santo. Busque se relacionar a Ele como um amigo. Eu descobri a amizade com o Espírito Santo ainda na minha juventude, aonde ele passou a ser o meu melhor amigo. E isso mudou a minha caminhada, mudou a minha jornada, mudou a minha forma de viver. E eu tenho certeza que isso pode te chacoalhar e te impactar demais. Se você ficou até aqui, só para que eu saiba, digite assim, ó: eu quero ser amigo do Espírito Santo. Digite aqui embaixo. Proclame isso, declare isso e na sua oração diga: Espírito Santo, eu quero ser teu amigo, eu quero te conhecer, eu quero me aprofundar em ti. E eu tenho certeza que ele vai se revelar para ti e vai te levar para um nível muito mais profundo nele. Se você ficou até aqui, Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por ter participado dessa série. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, foram um total de 8 vídeos a respeito do conhecimento de Deus. Eu vou deixar aqui no cardzinho ao lado essa série para que você possa acessar, ver os próximos vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Se você não é inscrito, está chegando agora, se inscreva para que tu não perca os próximos conteúdos. A gente tem muita coisa boa para vir ainda pela frente, tá bom? Siga-nos nas redes sociais, vai estar aqui embaixo também. E que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Tamo junto, forte abraço, bora pra cima!